E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aula aí? Vamos lá, mais uma aulinha de português. Vamos lá. Olha só. Depois da gente ter estudado o assunto anterior, que foi denotação e conotação, vamos lá para um outro assunto que tem relação direta com denotação e conotação. O assunto é esse aqui, ó. Figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Olha só, por que é que a gente vai estudar esse assunto? A gente falou de linguagem denotativa e conotativa. Uma com o uso dos sentidos dentro do sentido real das palavras, outra com sentido além do real. O que a gente vai ter que entender aqui é que isso tem a ver com a linguagem com sentido além do real. Vamos anotar isso? Vamos deixar tudo anotadinho para a gente não esquecer, deixar tudo bem guardado na memória? Vamos anotar isso aqui. Ó, esse assunto figuras de linguagem anota junto aí, que eu estou escrevendo devagarzinho. Tem a ver isto é, se relaciona diretamente com a linguagem, diretamente com a linguagem conotativa. Né? Tem a ver diretamente com a linguagem conotativa. Né? Ou conotação, como queira, né? Não foi isso que a gente anotou no assunto anterior? Nas aulas anteriores? E aí, lembrando, né? Por que tem relação direta com isso? Pois nela, na linguagem conotativa, né, nós vimos que fazemos uso de palavras ou frases com sentidos dentro do real ou além do real? Com sentidos além do real. Né? Ou fora do real, tem gente que chama de fora do real, a gente também anotou isso lá na ocasião, vamos relembrar aqui. Né? Fora do uso real, do significado real das palavras, né? Que a gente já anotou como sentidos simbólicos, né? Com sentidos figurados, sentidos subjetivos, que eu até falei no finalzinho que para memorizar a gente podia anotar como... Não esqueçam que subjetivo tem a ver com pessoais, tá? Eu falei lá no finalzinho, para memorizar, a gente podia anotar como sentidos criativos, que a gente criava significados novos
para palavras em determinadas ocasiões, né? Para frases, ou enfim, textos, parágrafos, dependendo do que a gente estiver escrevendo, né? Do que a gente estiver anotando. Enfim, o que você tem que entender que aqui a gente vai ter, na verdade, né? A gente vai pegar a linguagem, vamos até fazer um esqueminha, né? Porque aqui, a verdade, as figuras vão ser tidas como tipos, vão ser divididas em tipos, né? Divisões em tipos de sentidos além do real. De sentidos simbólicos. E aí, como a gente vai ter divisões de sentidos além do real, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter em cada figura, que as nossas gramáticas chamam de figura, a gente vai ter o tipo 1, né, que vai ser a figura de linguagem 1, né, a gente vai ter o tipo 2, o tipo 3 e assim por diante. Tá? É isso que a gente tem que botar na cabeça. Esse assunto, ele na verdade é só uma subdivisão, né? Fica, na verdade, esquartejando a linguagem conotativa, né? De um modo geral, é assim que a gente pode simplificar essa imagem. Mas para isso não cair no esquecimento, vamos anotar isso tudo que a gente anotou em forma de esquema, né? Aqui, o que ocorre é que muitas frases conotativas, muitas frases, textos conotativas, apresentam a mesma característica, né? O mesmo comportamento simbólico. O mesmo comportamento simbólico ou figurado, tanto faz. Tá? E aí, quando tem o mesmo comportamento, vai ser enquadrado numa mesma figura. Tá? Então, a gente anota isso também. Então, nessa hora, por esse fato, por esse motivo, elas passam a ser classificadas por nomes que as reúnem no mesmo comportamento. E aí esses nomes aqui, na verdade, vão ser cada um dos nomes de cada uma das figuras, das chamadas figuras de linguagem, tá? Bom, vamos então a elas. Desse modo, depois de a gente ter essa introduçãozinha, vamos a
cada um desses tipos. Dessas figuras. Vamos lá. Qual é a primeira figura de linguagem que falam que existe? Né? Também tem gente que chama de figuras de pensamento, né? Tem gramáticas que vão chamar assim. Eu não vou fazer essas divisões todas, não. Né? Que é muito detalhezinho que hoje em dia não tem essa relevância toda em aulas de português, em provas de português. Então não é importante para a gente. O que é importante, pelo menos, a gente saber que existem essas figuras e quais são as principais delas. As principais vão vir logo aqui no começo, tá? Quer dizer, na verdade tem muitas que são usadas no dia a dia, muito mais do que essas do começo, mas vamos lá, vamos dar um passeio. É figura para dedéu e tem uns nomes esquisitos, tá? Olha só, a primeira figura é chamada de metáfora, tá? O que é a metáfora? Em que consiste a metáfora? Quando é que ocorre uma metáfora? Quando é que a gente produz uma metáfora? Vamos lá anotar. Ocorre metáfora quando a gente faz uma comparação, quando fazemos uma comparação simbólica. Né? Não vale comparação de coisas que pertencem ao real, né, dando uma lógica dentro do real. Tem que ser com uma lógica além do real. Não se esqueça que a gente está vendo variações da linguagem conotativa, tá? Da linguagem figurada, simbólica. Não esquece isso. Tá? E aqui, para a gente não esquecer, é que eu vou escrever uma comparação simbólica. Tá? Isso é, uma comparação com usos de sentido além do real, além do habitual. Tranquilo? Gerando um sentido novo, alguma coisa do tipo. Tá legal? Só não esquece uma coisa. Quando a gente compara, quando a gente faz uma comparação, a gente tem que ter no mínimo quantos elementos? Quando a gente faz uma comparação, a gente tem que ter no mínimo 2 elementos, né? E aí o que acontece numa comparação? A gente tem que notar isso, tá? O que você tem que lembrar ainda? Ou saber, caso você não saiba. Mas lembre ou saiba que quando comparamos, a gente faz 2 paradinhas, pelo menos. Quer dizer, uma das duas, né? Ou é uma coisa, ou é outra. Você vai falar assim, Antônio, mas qual é a paradinha que a gente faz? Quando a gente compara uma coisa a outra, nós estamos tentando observar ou semelhanças, né, onde que uma coisa é parecida com a outra, ou diferenças, né? Ou ainda algumas equivalências, vendo se uma coisa tem ali o mesmo valor que a outra, tá? Equivalências entre o quê? Entre qualquer coisa que você queira, enfim, comparar. Você pode comparar pessoas, você pode comparar coisas, né, objetos, qualquer coisa que você queira observar. Né? Em geral, a gente
compara coisas que têm traços ou características semelhantes, mas nem sempre a gente faz isso, né? Falando bobagem, então, a gente faz qualquer comparação na brincadeira, e nessa hora a gente tem um prato cheio para produzir metáforas aí, a gente acaba produzindo, é que a gente não para ficar, né, observando se a gente produziu metáfora, se não produziu, a gente sai falando, sai brincando, sai rindo, faz um monte de coisa, tá? O que eu gosto ainda de observar é o seguinte, uma observação meio que pessoal minha sobre a metáfora. A metáfora, né, no jogo das linguagens simbólicas, eu costumo dizer que, de certa forma, é meio que mãe, é uma espécie de mãe ó, tô fazendo uma comparação aqui, né? Só que não tô usando linguagem além do real, né? Tô pegando aquela ideia de mãe, que a mãe é que dá vida, né, as pessoas, quer dizer, por causa da gestação, etc. Não é só a mãe sozinha, porque mulher sozinha, né, não vai conseguir gerar uma criança sozinha, né? Depende do pai, etc. Enfim, depende da parte masculina intervindo para você ter fecundação, ter um novo feto, uma nova vida vindo aí. Mas é uma espécie de mãe no sentido de que faz nascer, né, ali no momento final da gestação, um outro ser. Então, a metáfora é uma espécie de mãe de quase todas, ou pelo menos de muitas, figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Tá? Isso é. Na linguagem conotativa, muitas vezes a gente tem metáforas e variações, esses tipos de metáforas ali, que vão receber, é claro, aqui nesse assunto, outros nomes. Tá? Beleza? Uma última característica da metáfora, né? Metáfora a gente tem bastante coisa para notar porque é a nossa figura introdutória, tá? No entanto, aí a metáfora tem duas características básicas que a gente também tem que saber observar para quando olhar para uma frase e falar assim, essa frase é uma metáfora, tá? Quais são as características? Vamos lá. No entanto, há duas características, dois aspectos frequentes, isso é, que ocorrem sempre, ou quase sempre, quando produzimos metáforas. Quando produzimos metáforas. E elas acontecem que a gente querendo ou sem querer, tá? Produzimos metáforas no nosso dia a dia. Quais são essas duas características? A gente tem que anotar isso. Vamos lá? São elas. As duas características. São elas. Vou passar para outra paginazinha aqui, para ficar depois melhor de observar. Primeira característica. Primeira característica. Primeira característica é a seguinte. Nós não usamos conectores. O que são conectores, Antônio? Não lembro mais isso não, nunca estudei isso. Conectores são palavras juntadoras, né? Conectores são o que faz conexão, eles são ligadores.
eles ligam uma palavra, uma frase a outra, tá? Nós não usamos conectores, mas conectores de algum tipo? De algum tipo. De que tipo? Conectores que existem no nosso idioma para fazer comparação, né? E eles são chamados de juntadores comparativos, conectores comparativos. Você vai falar assim, o que é isso, Antônio? É pecinha que serve para comparar, palavra que serve para comparar, tá? A gente não usa conectores comparativos na frase ou nas frases, né? E você poderia falar assim, Antônio, mas eu não conheço esses conectores comparativos. Então vamos lá. Né? Nós não usamos conectores comparativos tais como. Quais são os conectores que a gente não usa? Que a gente não usa, esses aqui, ó. Vou botar até em outra cor. Elementos que a gente costuma usar para comparar. A gente usa o como, né? A gente usa o tal como. A gente usa o assim como. A gente usa. Tem uns que a gente usa direto, outros a gente não usa tanto. A gente usa o bem como. A gente usa o tal qual. Quando eu falo a gente, é os textos, tá? Não necessariamente você que está assistindo a aula fala essas palavras, mas tem uns aqui que eu sei que você usa, né? Olha esse aqui que eu estou anotando, o que nem. Que nem é um cidadão que a gente usa direto. Ah, isso é que nem não sei o que, né? Ah, isso é que nem não sei o que lá. Você está comparando, você está usando um conector comparativo, né? Ele nem é oficialmente aceito, mas a gente usa direto para comparação. Ó, outro que é bem popular, que é o tipo, que também oficialmente ele não é aceito, né? Mas a gente usa direto, então a gente tem que notar aqui, porque é pecinha que a gente usa como se fosse um conector comparativo, tá? E outros aí. Estou parando a listagem aqui, mas tem outros que a gente também poderia catalogar aqui, fazer listagem aqui. Então, a gente não usa esses caras, eles não podem aparecer. Vamos deixar isso notado. Eles não podem, né? A gente não usa, não usamos. Eles não podem ser usados. Não usamos significa não falamos, ou não escrevemos. Né? Se for língua oral, é não falamos. Se for língua escrita, né? Não escrevemos. Não precisa ser livro, não. Pode ser um post aí, um zap qualquer. Tá? Nós não falamos ou não escrevemos. É isso que você tem que botar na cabeça. Tranquilidade? Segunda característica. Segunda característica é a seguinte. É comum nessa hora da produção de frases que sejam metáforas, que venham a ser vistas e a gente fale assim, é uma metáfora isso aí, né? Nessa hora, o que você tem ainda com muita frequência, que é muito comum, é o uso de determinados verbos. Então a gente anota assim, a segunda característica, é comum o uso de verbos. Antônio, você poderia falar assim, Antônio, não lembro mais o que é verbo, não. Não tem problema não, depois a gente vai relembrar isso direitinho. Mas verbo que a gente pode conjugar, né? Quando você fala assim, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem, né? A galera come, né? Você está nessa hora usando o verbo comer. O comer você vai mudando de acordo com a pessoa gramatical que você bota para articular esse verbo, né? Essa palavra aí, tá? Mas enfim, quais são os verbos que a gente usa nessa hora, né? Os conectores a gente não usa e esses a gente usa. Tem um que a gente usa direto, tá? Que é qual para fazer metáfora? É esse aqui, ó. Esse aqui a gente usa direto. Vou até dar uma circulada nele, né? O verbo ser. Quando você diz fulano é, né? Foi, será, né? Está sendo. Você está usando aí o verbo ser como o verbo predominante aí, tá?
Outro que é bastante usado, mas não tanto quanto o verbo ser, é o verbo estar. A gente também usa direto, né? Eles aparecem direto em frases que a gente acaba chamando, classificando como metáforas, tá? Outro que aparece menos, mas também costuma aparecer, é o verbo parecer. E isso parece tal coisa, né? A gente fala frases assim direto, né? Eles parecem com não sei o quê, né? A gente vai fazendo comparações aí, né? Dependendo dessa comparação, sai metáfora ou não sai metáfora. Depende se a linguagem está com sentido dentro do real ou não. O continuar também é um verbo que a gente usa, né? Que pode aparecer por aí numa frase metafórica qualquer, que seja uma metáfora, né? O verbo andar, não andar no sentido de caminhar, não, é andar no sentido de parecer, né? De ficar, sei lá o quê. Aliás, o verbo ficar também é um deles, né? Fulano ficou assim, ficou assado, ficou que nem não sei o quê, né? A gente usa o que nem às vezes na frase, mas aí o que nem já não poderia aparecer para ser uma metáfora. O virar, né? Você fala, ih, fulano virou maluco, né? Fulano virou a cabeça totalmente, né? Tá, enfim, você vai fazendo as frases, fazendo as comparações aí. Além do virar, você pode ter ainda outro verbo, tipo permanecer. E fulano permanece doidão, não sei o quê. Você vai fazendo um monte de frases desse tipo. Você vai fazendo comparações, né? Nessas comparações, hora sai metáfora, hora não sai. Né? Com muita frequência a gente acaba produzindo, até porque a gente volta e meia tá fazendo uma piada, brincando com alguém, zoando alguém, né? Então sai metáfora aí nessa hora direto. Tá? E falar nisso, vamos dar uma olhada numa frase? Vamos fazer uma frasezinha aqui para a gente averiguar como é que se comporta a frase quando é uma metáfora? Olha só. Exemplozinho. Quando você, sei lá, tá zoando alguém, né? Aí quase fazendo bullying com alguém. Aí fala assim: "E fulano é uma 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 anta, né? E fulano é uma anta." Quando você fala fulano é uma anta, repare que aqui você está com uso já além do real. O sentido aqui já é além do real, certo? Porque ou a pessoa é pessoa ou a pessoa é um bicho, né? Então aqui já é um uso além do real. Você sabe que anta é um bicho, é um animal, certo? Você está, na verdade, aqui chamando, usando até a palavra anta com sentido de ser um burro, né? Você usa a palavra anta com o sentido da pessoa ser burra, né? Mas ser um burro também aqui já é outro sentido além do real, né? Só que repare que a gente usa a palavra burro, anta, né? Quem usa essas frases, usa para chamar a pessoa, na verdade, de quê? De pouco inteligente ou nada inteligente. A tradução de sentido dessa frase é isso. Joinha? Mas averiguando o que a gente falou. Repare que nessa frase, você tem aqui o fulano, que é pessoa, né? A anta, aqui que, na verdade, no sentido real, indicaria um bicho. Aqui você tem pessoa. Então aqui, a pessoa que faz uma frase como essa, ela está comparando, né? Vou botar aqui o sinal de comparação como uma tentativa de igualar. Né? Quando a gente compara para ver semelhança, a gente está tentando igualar. Quando a gente está tentando, né, fazer uma diferenciação, aí o sinal seria outro, né? Por exemplo, quando você tenta ver semelhança, se você tivesse que anotar um sinal da matemática para representar semelhança, semelhança é o sinal de igual. Quando você tenta fazer uma comparação e nessa comparação você verifica que há diferença, vou até apagar aquele outro sinal de igual ali. A gente sabe que o sinal da diferença na matemática é isso aqui. Então vou usar esses sinais para que a gente não ocupe muito espaço na anotação do exemplo, tranquilo? Então aqui, ó. Se você diz que fulano é uma anta, você está tentando ver semelhança entre fulano, que seria uma pessoa, e a anta. Isso já é o quê? Isso já é comparar. Então a gente está aqui perto da metáfora. Essa frase está com cheiro de metáfora.
Para você verificar mais detalhes, repare que aqui você teve o uso do verbo ser. Né? Você disse o verbo ser. Para você ainda checar mais um detalhe, repare que depois do verbo ser, você não usou nenhum, a gente não usou nenhum conector comparativo. Né? Repare que aqui a frase é fulano é, não foi dito é que nem, é como, é tal qual, né? É tipo, é uma anta. Aqui eu estou botando um zerinho, ficou pequeno? Vou botar aqui o zerinho igual é na linguagem computacional, zero com traço na diagonal. Né? Então aqui você não tem conector. Aqui eu vou até anotar, esse zero indica que não tem conector comparativo. Então olha as características da frase. Se eu não tenho conector comparativo, se eu usei verbo ser, se eu comparei ali, tentando produzir uma semelhança, tentei ver uma semelhança. Tentei ver uma semelhança entre uma pessoa qualquer. Botei ali o nome de fulano. Aliás, sumiu o uzinho ali, né? Entre uma pessoa e um bicho, no sentido de dizer que é pouco inteligente, eu produzi uma comparação. Usei verbo ser, não usei conector comparativo. Ora, qual é o nome desse tipo de linguagem com sentido além do real? Qual é o tipo aqui? Aqui a gente produziu a tal da figura de linguagem chamada de metáfora. Né? Tem gente que chama toda e qualquer linguagem conotativa de linguagem metafórica, por exemplo. Lembra que eu falei que a linguagem metafórica, a metáfora é uma espécie de mãe, né? De todas as linguagens? Você vai encontrar gente falando por aí, fulano usou uma linguagem metafórica. Na verdade, ele está querendo dizer, ele usou linguagem conotativa, usou linguagem simbólica, usou linguagem figurada, com um sentido além do real, para a gente interpretar, papapá, tá? Essas paradas assim. É assim que as pessoas usam essas palavras, metáfora, metafórica, conotativa, é tudo com o mesmo sentido, tá? E por isso que eu falei que a metáfora é a mãe das linguagens figuradas, é como se fosse uma mãe das linguagens conotativas. Tranquilo? Belezinha? Vamos para nossa próxima figura? Vamos para nossa próxima figura de linguagem. Bom, pausa aí o quadro, anota tudinho no caderno, vamos tocar o barco.